Olá, eu sou o professor Maicon. Vamos hoje a mais uma resolução de questões do Enem 2023. É uma questão de filosofia, é a questão 69 do caderno amarelo de Ciências Humanas. O texto diz o seguinte. No caso, são dois textos. O primeiro se expressa da seguinte forma. Gerineudo dorme porque já está conformado com o seu mundo, porque já sabe tudo o que lhe pode acontecer, após haver submetido todos os objetos que o rodeiam a um minucioso inventário de possibilidades. Seu apartamento, mais que um apartamento, é uma teoria de sorte e de azar. Melhor que ninguém, Gerineudo conhece o coeficiente de dilatação de suas janelas e mantém marcado no termômetro com uma linha vermelha o ponto em que se quebrarão os vidros despedaçados em estilhaços de morte. Sabe que os arquitetos e os engenheiros já previram tudo, menos o que nunca já aconteceu. O segundo texto fala o seguinte, texto 2. A situação e o sujeito, aliás, a situação é o sujeito inteiro. Ele não é nada a não ser a sua situação. E é também a coisa inteira. Nunca há mais nada senão as coisas. É o sujeito a elucidar as coisas pela sua própria superação, se assim quisermos, ou são as coisas a reenviar ao sujeito a imagem dele. É a total factibilidade, a contingência absoluta do mundo, do meu nascimento, do meu lugar, do meu passado, dos meus redores, e é a minha liberdade sem limites que faz com que haja para mim uma factibilidade. Esse trecho é retirado do livro O Sei e o Nada, Ensaios de Ontologia Fenomenológica, do filósofo Jean-Paul Sartre. Então, o enunciado diz o seguinte: a postura determinista adotada pelo personagem Gerineudo constrata com a ideia existencialista contida no pensamento filosófico de Sartre. Por quê? Então, note que no texto há duas ideias divergentes. A ideia do personagem Gerineudo e a ideia, claro, do filósofo Sartre. Então, as alternativas são o seguinte. Qual seria necessariamente o contraste entre a ideia dos dois? Letra A. A evidência, a manifestação do inconsciente. Letra B. Nega a possibilidade de transcendência. Letra C. Contraria o conhecimento difuso. Letra D. Sustenta a fugicidade da vida. E letra E. Refuta a evolução biológica. A pergunta novamente para você entender muito bem qual é o ponto. O personagem Gerineudo tem uma postura determinista. Para ele, tudo ocorre de forma milimetricamente medida e todas as possibilidades do universo para ele são quantificáveis. Ele é como se fosse o Sheldon Cooper. Já Sartre, ele tem uma filosofia existencialista. Então, para a gente resolver essa questão, requer conhecer um pouco sobre o pensamento existencialista. Então, o pensamento existencialista do filósofo Sartre fala o seguinte. Primeiro, Sartre nasceu em 1905 e viveu até 1980. Foi um filósofo e escritor francês que nasceu, viveu e morreu na cidade de Paris. É conhecido como o precursor do existencialismo ateu por acreditar que a existência não é pensada previamente. Sua frase existencialista mais famosa é: a existência precede a essência, que, em outras palavras, quer demonstrar que primeiro se existe e depois se busca a essência dessa existência. Então, ele é uma antítese do personagem Gerineudo, que achava e acreditava que tudo já é definido previamente. Então, vamos às questões. A contrariedade dos personagens evidencia a manifestação do inconsciente? O personagem Gerineudo não acreditava em inconsciente, porque para ele tudo é consciente, tudo é quantificável, tudo é perfeitamente entendido.
nega a possibilidade de transcendência? Sim, a questão correta é a letra B, porque o personagem ele acredita que tudo já é previamente definido e não existe possibilidade de transcendência, não existe possibilidade do acaso. Então, a alternativa correta é letra B, nega a possibilidade de transcendência. Então, essa era a questão que tínhamos para debater hoje, espero que tenha ficado claro. É muito importante estudar essas temáticas, porque nem tudo dá para você interpretar a partir do texto. Considero essa questão uma questão fácil, porque mesmo que você não conheça o pensamento existencialista de Sartre, através da interpretação dos textos, dá para você descobrir qual a alternativa correta, e sobretudo a partir de eliminação de alternativas. Em aula posterior, voltamos a analisar novas questões. Espero que todos tenham entendido.